Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos ao Dev na Estrada. Olha só, eu não sou o Montanha, eu sou o Eduardo Matos. Estou aqui com a Isabela Silveira. Oi, galera! Estamos aqui também com o Rafael Rinaldi, olha só. E aí, pessoal, beleza? Boa, muito bom. E hoje a gente vai falar de uma parada bem bacana aí, que tanto o Rafa quanto a Isa já tem mais experiência e muito mais do que eu só sei dizer o nome da linguagem, mas a gente vai falar sobre Clojure nesse episódio de hoje. Então, fiquem ligados aí, que a gente vai comentar bastante coisa da linguagem, dos detalhes todos dos paradigmas, quais as tretas e, enfim, logo depois dos nossos recadinhos, beleza? Boa. E vamos começar lá, vamos para os recados da semana. Então, queria agradecer aqui as empresas que patrocinaram esse episódio, que é a empresa Alura, cursos online de programação, mobile, back-end, front-end e muito mais. Se você quiser se aprimorar na área de TI, entre lá em alura.com.br. E se você quiser um novo emprego na área de TI, entre em Revelô. Lá você encontra as melhores empresas para se trabalhar na área de TI, revelô.com.br. Beleza? Queria agradecer também todo mundo que apoia financeiramente o Dev na Estrada, lá na plataforma do Apoia-se. Se você não sabe o que eu tô falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada. A gente reformulou lá as recompensas do Apoia-se, então dá uma olhada lá, vale a pena. E se você quiser fazer uma doação única, temos também ou a carteira de Bitcoin ou o PicPay lá também, beleza? Só procurar no PicPay @femontanha. Último recado aqui também, temos uma parceria com o Front in Sampa. Então o Front in Sampa vai acontecer dia 14 de julho, né, desse ano aqui, lá no Teatro Maxud Plaza, tá? Então fique esperto aí. Aqui no link vai ter, acho que um link de desconto, a gente vai colocar aqui na descrição. Já tá no segundo lote, tá? O primeiro lote já acabou. E então vamos lá, vamos se encontrar, tá? A gente vai estar lá no Front in Sampa, então vamos se encontrar lá no Front in Sampa. E acompanha nosso Twitter aí, @DevNaEstrada, que a gente vai soltar umas promoções e mais pra frente, quem sabe, uns sorteios aí. Então acompanhem lá, @DevNaEstrada, beleza? Então vamos lá pro cast. Então, acho que falando um pouquinho da linguagem, né, comentando sobre qual que é o paradigma principal da linguagem, o que vocês, pela experiência que vocês tiveram desenvolvendo com Clojure, qual que é a sensação que vocês tiveram, assim, de lidar com os conceitos dela, assim, né? Na real, eu queria começar esse podcast falando que eu tinha que pedir uma música, na real, porque é meu terceiro Dev na Estrada. Olha só, é verdade. Então, Edu Matos, você está me devendo. Não, escolhe aí que o Léo vai colocar a música pra gente aí na introdução, é certeza. Show de bola, vou mandar. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Então, eu trabalho com Clojure há mais ou menos 4 meses, um pouco mais de 4 meses, que na real foi o tempo que eu tô na Work. Foi até meio engraçado, porque o meu primeiro projeto at all na Work foi direto com tapa na cara, que é o Clojure. Então foi meio engraçado, porque meu primeiro dia na Work, que já era tipo uma empresa totalmente nova, fui lá pra Nova York e aí me falaram, pô, você vai pegar um projeto super legal, cara, é com uma linguagem diferente, você vai gostar. Aí eu sentei pra começar a codar e tal, pareando com a galera, e eu, caralho, que código estranho, cara. Era tipo um código alienígena, assim, cheio de parênteses, que assim, foram vários choques ao mesmo tempo. Mas, pois é, eu tenho essa breve experiência aí de 4 meses, um pouco mais, mas que já deu pra pegar o jeito e o encanto do Clojure. E desde então eu venho curtindo pra caramba, até porque, assim, a primeira coisa eu acho que pra você aprender Clojure, você botar na cabeça que é um paradigma totalmente
diferente e que você vai ter que se acostumar de uma forma ou de outra. Porque, assim, pra quem não conhece nada, é uma linguagem que usa um paradigma totalmente funcional, então você vai ter que se acostumar a pensar nas coisas de uma forma um pouco diferente, mas ao mesmo tempo é uma linguagem que eu acho que é extremamente simples, assim, na hora de você começar a tentar debugar ou tentar entender as estruturas de dados, porque, assim, tem muitas estruturas de dados puras, nativas, assim, você não tem que ficar fazendo construtores, então eu acho que tudo isso meio que contribui para ser uma linguagem muito, muito mais simples do que até acho que a gente tá mais acostumado a trabalhar, que acaba sendo, sei lá, JavaScript, Python. O que você acha, Ringo? Eu concordo 100%. Minha experiência com Clojure, e vai aí o disclaimer também, não é, tipo, muito longa. Eu trabalhei com Clojure durante num projeto que durou de 7 ou 8 meses lá na Work & Co. E basicamente ele chegou pra mim, pra eu desenvolver, porque eu queria um tempo longe de UI, que eu venho fazendo isso há um bom tempo. Eu já tava estudando programação funcional há alguns anos, antes do Clojure mesmo. Eu passei um ano e pouco estudando Elm, trabalhando com Elm, inclusive o primeiro meetup de Elm aqui de Nova York eu que criei com outro cara que trabalha aqui. Olha aí, legal. E foi tipo o meu primeiro contato com uma linguagem que abraçava os conceitos que a gente vê, sei lá, no caso do Elm, ele era muito parecido com o esquema que o Redux funciona, ele tem ele é uma linguagem tipada, então tinha o esquema de tipos também, então ele é um pouco diferente do Clojure nesse sentido. Mas depois de um tempo eu meio que dei uma desencanada, comecei a estudar outras coisas e eu queria uma oportunidade nova de estudar uma linguagem nova. Na verdade eu não tinha nem preferência pelo qual estudar. Na verdade eu achei que iria ser até Go na época, mas aí apareceu esse projeto de Clojure, eu falei, vamos nessa, né? Boa. E, cara, foi o mesmo esquema da ISO. Eu tive que aprender, assim, na lata. Inclusive, foi Clojure junto com a AWS. Então, a gente usou muita coisa da AWS. Não sabia nada de Lambda, essas paradas. Tive que aprender junto com Clojure. É como a Isa falou, é uma linguagem que ela é desenhada usando paradigma funcional em tudo, assim, né? Ela é uma linguagem derivada do Lisp, né? Tem o Common Lisp, tem Scheme, tem o Racket e também tem o Clojure. Que o pessoal fala como se fosse a variante mais pragmática em termos de desenvolvimento web do Lisp. É uma linguagem dinamicamente tipada, tem gente que odeia Clojure por causa disso. Pra mim, foi uma experiência muito boa por conta disso também. O grande lance dela é que ela roda em cima da JVM, então tudo que funciona no ecossistema Java você consegue consumir via Clojure, que é bem legal. Eu usei muito disso nesse projeto. E é uma linguagem que já tem seus 10 anos de idade aí, né? Não é uma linguagem tão nova, uma linguagem estabelecida, mas que vem ganhando cada vez mais atenção, na minha opinião, porque muitas boas ideias estão saindo da comunidade de Clojure. Enfim, minha experiência no geral foi bem positiva. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhe durante o episódio. Oh, bacana. Nossa, agora que você falou essa parte da AWS, cara, no meu caso, no projeto que eu tava, o pessoal tava usando Clojure pro back-end, pra parte do back-end, tava usando Clojure Script pro front e tava usando Clojure pra fazer o CSS também. Então, Clojure everywhere, né? Tipo... não tinha pra onde correr pra querer se sentir em casa, tá ligado? Não dava. Cara, então, é legal uns aspectos que vocês comentaram, e primeiro me perdoem pela minha falta de tato e talvez acho que costume de ser host, né? Mas vocês não se apresentaram, de onde vocês trampam, quem são vocês, né? Eu sou um host bem a meia boca, assim, bem meia boca, né? Então, por favor, vamos fazer agora do meio do episódio, depois da introdução, a apresentação de vocês. Pode ser? O que vocês acham? Vamos nessa. Vai, Isa. Perdão aí, cara, perdão. Gente, eu sou a Isa, trabalho como desenvolvedora na Work & Co, que é uma empresa, cara, é uma agência que faz produtos digitais e tem uma pegada muito forte de tecnologia e design, e a gente usa isso para fazer projetos para outras empresas e clientes em geral. E lá a gente tem muita coisa de back, de front, e eu geralmente transito entre essas duas partes. E o Rafa? Meu nome é Rafael Rinaldi, trabalho com desenvolvimento web aí já faz cerca de quase 10 anos. Trabalho na Work & Co também, junto com a Isa, mas eu trabalho aqui Pausa dramática. na sede em Nova York, já fazem quase 3 anos agora, né? Mesma coisa, por mais que a minha especialização seja interface, eu acabo fazendo várias paradas, assim, o que aparece pra fazer. Então, esse projeto de Clojure, por exemplo, foi totalmente back-end, muita coisa de infraestrutura também que eu tive que fazer, com Terraform, AWS, etc. Já fiz muita ferramentinha Bash, etc. Na Work. E eu
gosto bastante disso, essa exposição que os projetos lá dão pra gente. Muito bom. Cara, desculpem de novo, né? Porque, né? Experiência de host acho que em 2 episódios, acho que um episódio eu fui host, se eu não me engano, então, né? Saudades montanha, né? Saudades montanha. Bom, legal. Acho que vocês deram uma introdução legal e vocês citaram alguns aspectos que eu acho que é bacana a gente, talvez, ir mais a fundo, né? O Rina falou de um ponto que é o lance da linguagem ser dinamicamente tipada lá, né? Você acha que isso foi legal também para facilitar o aprendizado, tanto para vocês dois que vêm de um background de front-end, assim, ou tem algum outro aspecto a mais da linguagem também que brilhou, assim? Eu acho que, assim, vindo do meu background, eu já trabalhei com outras linguagens, etc., mas eu tava vindo do JavaScript pro Clojure, né? Tava fazendo muita coisa de Node, interface no geral. Uhum. Então, isso foi um plus, né? Não ter que me preocupar com tipagem, etc., deixar meio que a linguagem inferir isso pra mim. Foi bem bacana. E o lance do Dynamically Typed do Clojure, acho que vai um pouco além de, tipo, compilação e etc., porque a forma como você trabalha com Clojure é totalmente integrada com a tua IDE, com a forma como você cria teu código, né? Edita teu código. Então o fato dela ser dynamically typed também faz com que você consiga ter essa oportunidade de interagir com o REPL de forma muito fácil, conseguir pegar um pedaço do seu código, fazer o evaluation dele no REPL para testar alguma coisa, depois voltar para a edição e etc. Então isso para mim foi um plus. Existem formas de você usar tipos com Clojure através de bibliotecas ou mais recentemente saiu um novo esquema da linguagem chamado Spec, que literalmente faz com que ele possibilita com que você crie especificações para estrutura de dados em funções e tal, mas no geral isso para mim foi um plus. O que você achou, Isa? Pra mim também foi, assim, porque o meu background técnico antes de pegar o Clojure, eu já tinha trabalhado com Java por um bom tempo, mas tinha sido há muito tempo atrás, por pelo menos uns 3, 4 anos, e eu já tinha mexido com Haskell também, mas de novo há muito tempo atrás, e esse foi por menos tempo ainda, assim, foi no máximo por alguns meses. Então, como eu também estava saindo do JavaScript, eu acho que isso foi, assim, menos uma coisa na curva de aprendizado. E eu acho que como você falou, assim, o Clojure ele é meio que estruturado de uma forma tão lógica que você também não sente, eu pelo menos não sentia a necessidade de querer tipar as coisas ou fazer instâncias de tipos, assim, pra querer controlar o código. Porque primeiro que você não tem uma confusão muito, muito grande dos estados, nem do fluxo que o programa tá seguindo. Então é muito fácil debugar as coisas, assim. Raramente você meio que fica na dúvida de qual será o tipo desse cara, ou será que se eu juntar essas duas instâncias vai dar alguma merda? Tanto porque, assim, você não pode nem alocar variável, né? É uma coisa bem funcional mesmo. Então você não consegue misturar as bolas muito assim. E eu acho que essa coisa do REPL que você falou, e REPL é uma coisa muito legal em Clojure, galera. Pra quem não conhece, REPL significa Read, Eval, Print Loop, eu acho. Me corrija se eu estiver errado aí, mas... É isso aí. É basicamente como se fosse um consolezinho que você consegue entrar no namespace numa módulo, uma classe, como se fosse uma classe que você esteja fazendo. Namespace, por exemplo, é como se você estivesse falando pro seu console do browser, tipo, entra aqui nesse arquivo JSX e pega essa função, finge que você tá, tipo, dentro do arquivo. Então, isso é bem legal pra você conseguir fazer um playground, como se fosse, porque você consegue realmente executar coisas on the fly, sem ter que, tipo, compilar e depois ver o que rola. Uhum. E é muito bom pra você debugar também. Então, assim, você não ter a preocupação do tipo, nesse caso, também acho, cara, muito mão na roda, assim, porque é menos uma coisa que você tem que pensar. Eu acho que vale a pena a gente estressar bastante em cima desse tópico do REPL, porque, assim, várias linguagens oferecem o REPL, o próprio Node.js tem o REPL. Python também tem. Python tem REPL e etc, mas o lance do Clojure é trazer o REPL pro contexto do que você está fazendo. Ele não é simplesmente um contexto separado, numa janela separada, onde você vai lá, testa o valor de uma variável, depois volta, etc. Não, você consegue pegar o buffer do teu arquivo, do teu namespace, ele vai entender o que tem ali, as expressões que tem ali, e você consegue testar enquanto você está escrevendo.
fazer. Exatamente. Isso eu achei muito caralho, cara. No setup da maioria dos editores, tipo o Emacs, o próprio Cursive, ele tem uma feature muito legal que é o Evaluation in Place, que é basicamente você consegue falar, beleza, eu quero ver quanto que essa evaluation, essa chamada de função, dado esses valores, vai retornar. Então ele consegue aparecer do lado do seu código, literalmente, visualmente, assim, falando o retorno daquilo. E pra mim isso foi absurdo, assim, porque quando eu vi REPL, eu falei, beleza, REPL, eu já sei o que é, eu uso isso o tempo inteiro pra desenvolver Node. Mas ele é totalmente integrado no seu ambiente de codar e etc. E, de novo, eu não sei como, se o Clojure fosse estaticamente tipado, eu não sei como isso seria possível, porque você teria que tipar ou você teria que fazer typecast de tudo que tá acontecendo para que as coisas funcionassem de uma forma tão simples. Então eu acho que esse lance do REPL casa muito com o fato dele ser dynamically typed. Boa. Total. Você não tem mais esse trabalho em cima do que você já tá, tipo, fazendo ali, que é pra ser uma coisa bem dinâmica, assim. Tanto que você ter esse playground, assim, simultâneo enquanto você tá desenvolvendo, assim, no seu próprio IDE, no seu próprio ambiente, já é exatamente pra você ter como se fosse uma folha de rascunho ali do lado quando você tá fazendo. Então, tipo, você não tem a preocupação de tipo, faz muito sentido. Eu acho que é legal também, um exemplo que isso explodiu minha cabeça, foi que eu tava trabalhando na aplicação e etc, e em certo momento eu precisava de um banco, certo? Aí eu fiz o setup de um banco, começamos a usar um banco de dados e tal, e geralmente o banco de dados é um side effect, é uma coisa que vai gerar uma variável global e você vai ficar referenciando ela. No Clojure, você consegue criar isso de uma forma, existem várias formas de abordar isso, mas você consegue criar um contexto para definição daquela instância de banco e reutilizar ela. Ou seja, você não precisa reiniciar o REPL toda vez que você mudar o código para testar alguma coisa, porque ele consegue trabalhar dentro daquele contexto de execução e reutilizar aquela instância que está em memória do seu banco para você fazer chamadas, etc, sem ter que botar o banco toda vez, entendeu? Eu achei isso muito animal. Isso é legal. Isso é legal. Algumas, que nem vocês citaram, né? Algumas linguagens têm o REPL, assim, tem REPL pra galera poder, assim, além de fazer debug, testar algumas coisas e rodar programas ali, né, pra fazer testes. O Ruby tem isso também, tem alguns até mais interativos, como o PRI, que você consegue simular os comandos de bash dentro do IRB, então você consegue dar um CD dentro de uma class, enfim. Acho que essas features de linguagem, elas fazem com que o trampo, acho que flua mais fácil e a gente consiga testar outras coisas diferentes ali, né? Outro ponto que eu acho que eu gostaria de comentar com vocês que vocês falaram é do lance da AWS e tal, e como é que foi essa experiência? Porque geralmente quando a gente trampa com outros frameworks, mesmo de linguagens, a gente já tá acostumado com o esquema de deploy e de subir o nosso código para produção de uma forma já meio que padrão. Por exemplo, a gente tem Rails que faz assim, usando Chef ou algumas outras coisas que já são bem integráveis assim, né, com a solução. Como é que foi isso, né, de trampar com Lambda e é um campo bem novo ainda, a gente tá explorando aos poucos. Eu acho que a própria Amazon, liberou não sei se liberou agora para Go, agora recentemente, na Lambda. Está evoluindo aos poucos também. Como é que foi experimentar isso, assim, né, nos projetos que vocês lidaram? Cara, comigo no começo foi uma desgraça, pra ser bem sincero, porque, como você falou, a AWS Lambda, ele é novo demais e ele é um pouco que complexo por si só, pelo fato de ser novo, não muitas pessoas estarem utilizando dessa forma e etc. E não só isso, né, eu tava tentando usar Clojure pra fazer as paradas, hein. Não era tão simples, era uma camada que eu teria que estar lidando o tempo todo ali entre a JVM e o que eu tô querendo fazer. Então, em termos de debugging, foi uma bosta, porque o único jeito de conseguir testar de fato as coisas em ambientes de produção e etc. eu acabei criando um script que pegava o meu código, zipava meu código, jogava pra AWS, ele rodava o Lambda e me dava o output. A gente conseguiu otimizar bem isso, não só pelo fato da gente estar zipando, então iria mais leve, mas no próprio Lambda em si a gente configurou para, ao invés de rodar em JVM, mesmo que o projeto era Java, ele rodar com a V8. Então, o lance de usar o V8 para conseguir rodar esse tipo de coisa é que um dos grandes problemas da JVM, e se eu não me engano foi uma das questões que o pessoal mandou no Twitter, é o tempo de boot, né? Esse preço que você paga por bootar. No esquema da AWS Lambda, não é um problema tão grande, porque uma vez que a instância tá quente, você consegue simplesmente evaluate coisas lá e etc. e boa. Mas no meu caso, a gente tinha
vários lambdas diferentes, em vários ambientes diferentes. Então isso às vezes ficava muito lento. Então a gente compilava isso para JavaScript, rodava no V8, via o output e eu tava codando em Clojure. Então era meio maluquice. E é uma das coisas que eu achei legal do Clojure também, é que me permitiu fazer esse target de forma interessante. O setup era estranho, era bem estranho, não era muito intuitivo e etc, mas funcionou. Mas fora isso, uma coisa que ajudou muito é que desde o começo do projeto a gente estava puxando muito para usar Terraform, que é basicamente um esquema daquela HashiCorp lá, aquela empresa que faz um monte de coisa interessante, de você escrever a infraestrutura como código mesmo, né, como parte do código. Então, e tudo isso é imutável. E o que significa isso? Eu conseguiria pegar a qualquer momento no tempo, como o código da infraestrutura tá naquele determinado espaço de tempo, e simplesmente recriar aquilo, porque, enfim, é código, eu consigo rodar aquilo. E isso foi muito legal, foi muito interessante. A curva de aprendizado existiu, não foi tão simples, tem vários gotchas, e eu lembro que na época a gente tinha rolado um major bump e pra fazer o upgrade foi um caos, mas eu achei que foi uma coisa que casou bastante ajudou bastante ter escrito coisa pra AWS, porque era ou escrever Terraform ou escrever CloudFormation, script de CloudFormation, que na minha opinião é pior, é um pouco mais complexo. Então foi outro ponto legal que foge um pouquinho do Clojure, mas essa é a minha opinião. Legal. Assim, eu não tive tanto contato com a parte de deploy nos ambientes em si, porque nos dois casos que eu usei Clojure lá na Work, eu não participei da parte final do projeto, mas eu tive bastante contato com a parte da compilação em si e da criação de versão, que eu achei que no Clojure é muito tranquilo, assim, até mais do que eu esperava, porque tem uma coisa um framework em Clojure que a gente chama de Lining, que é o que a galera sempre usa, e ele é um gerenciador de dependência, ele faz outras coisas, é tipo um Maven, na real, se a gente for comparar de novo com Java. E esse cara, ele já compila, já gerencia tudo pra você. Essa parte eu achei muito surpreendentemente tranquila. O legal do Lining, só pra abrir um parênteses, Isa, que eu acho que é legal também comentar, é que ele é um híbrido pra quem vem do JavaScript de NPM, Webpack, Framework e etc. Ele é um cara que meio que faz tudo, assim. Ele é tudo, cara, ele é tudo. Sonho. Exatamente, e isso eu não esperava, eu não esperava encontrar nada que tirasse tanta responsabilidade da sua mão, porque também eu tô acostumada com essa coisa do JavaScript, que a gente tem que estar sempre preocupado com transpilar as coisas, ou gerenciar dependência, e escrever, e configurar o Webpack. Toda a parte de tooling, né? Exatamente, cheguei no Clojure, achei que ia ser tudo isso, só que com o código Alien Script, assim, que é aquele código alienígena que no início é muito estranho pra você. E aí quando eu cheguei, eu achei, cara, fudeu, vou ter que Webpack nessa porra aqui, não vai dar certo. E, cara, tem esse cara que é o Liningen, que é uma mão na roda, eu achei sensacional nesse sentido, assim, de você criar um artefato, que no caso é ser o jar, que nem um Java, assim, porque justamente o que ele faz na hora de compilar é meio que pegar Clojure, porque assim, tem dois tipos de Clojure. Tem Clojure a linguagem e Clojure o compilador para Java bytecode. Então, você basicamente pega esse cara, compila para o código do JVM e ele te dá um jar na sua mão, tranquilaço, assim, você não tem que ver nada. Eu acho que foi até mais fácil do que compilar isso usando qualquer coisa Java, sei lá, JBoss. Então, assim, essa parte foi uma surpresa muito boa que eu tive. Uma coisa legal também dele é que, por exemplo, a gente tá falando de um projeto Clojure, mas se você tiver um projeto Clojure Script também, você pode ter parte do teu codebase compartilhado, escrito todo em Clojure, e reutilizar ele em Clojure Script. E o Liningen consegue fazer essa orquestração também, que é uma coisa muito interessante, porque se você for parar pra pensar, se você tem um time trabalhando num projeto todo Clojure, certo? E aí o A é em Clojure Script, as suas helper functions podem estar numa biblioteca compartilhada sem problema nenhum. A única diferença entre vocês dois é o target. Um compila para bytecode Java e o outro compila para JavaScript usando o Clojure Compiler do Google. Exatamente. E no Clojure Script você pode botar até algumas snippets de JavaScript vanilla também. A gente fez bastante isso no projeto que eu trabalhei. Olha aí. É legal porque ele é muito maleável, assim. Você consegue, exatamente, se você não tiver... É um problema clássico, né, que a gente tem quando vai tentar introduzir uma tecnologia nova, é você perguntar assim, cara, a equipe tá pronta pra isso? E assim, é óbvio que é legal se a equipe
que toda junta conseguir acompanhar o mesmo ritmo de produção de código e o mesmo momento, mas não é uma coisa crítica, assim, justamente porque você consegue compartilhar esses codebases, assim, então isso eu achei que também foi sensacional. Muito massa isso. Vocês comentaram do Clojure Script, né? Como é que a gente então tem um compilador que ele compila para JavaScript, do Clojure para JavaScript, é isso, né? Isso. O legal é que ele usa o Google Clojure Compiler que eu comentei, que a implementação inicial do Google Clojure Compiler é em Java, mas existe um port em JavaScript. Legal. Que, enfim, graças ao V8 você consegue fazer meio que quase tudo. E ele é muito espertão, cara. Uma das coisas que eu acho muito legal também pra projeto ClojureScript é que coisa tipo tree shaking, code splitting, dynamic loading ou evaluation, etc. é muito fácil de você ter porque o compilador ele é super espertão. Você não precisa fazer nenhuma coisa muito bizarra, você ganha isso meio que de graça. É bizarra no sentido de experiências minhas, pessoalmente, em projeto JavaScript com o Webpack, e assim, a gente tá falando de 4 major bumps, então 4 diferentes versões, tipo, muito diferentes do mesmo software. No caso do Webpack, tem várias formas de fazer. Tem com plugin, ou você escreve meio que a sua mesma coisa, ou você se mata de cavar lá no Stack Overflow. E tendo o compilador espertão pra te ajudar, como o Clojure Compiler, isso é meio que uma feature que você ganha de graça, assim. O pessoal que usa ClojureScript é uma das coisas que eles mais tentam usar como pra chamar o pessoal pra testar ClojureScript, porque realmente ele elimina vários steps de configuração de Webpack, se você pensar num projeto clássico de JavaScript. Exatamente, e assim, se você usar o full set, né, o conjuntão completo, sei lá, Clojure no back-end e ClojureScript no front, você já tem essa coisa de você não precisar pensar nessa parte mais do tooling ou de fazer essa escovação de byte por performance, porque ele já meio que te dá tudo, essa história do tree shaking, todas essas otimizações. E na parte do Clojure puro, você também tem isso, porque já que você está rodando no compilador do JVM, ele te dá várias outras coisas, tipo threading e tipo garbage collection, então você também já tem, você basicamente não precisa se preocupar tanto assim com performance, porque você já tem isso meio que coberto nas duas pontas, então é um outro argumento muito legal para você meio que usar Clojure em todas as partes. Assim. Pô, muito massa. O lance da performance eu acho legal não ter que se preocupar, mas eu não me preocupava no sentido de eu vou acreditar que existe uma solução boa por baixo dos panos pra gerenciar performance aqui. Mas eu não sei muito bem como as coisas funcionam, porque assim, sempre que você faz interop de alguma forma, você paga o preço de performance. Não existe forma de não pagar esse preço, certo? Mas eu acho que esse preço no Clojure, ele é muito barato em termos de, por exemplo, no Node, você consegue fazer interop com C, mas não é uma coisa transparente, não é parte da linguagem, entendeu? Uhum. Você vai ter que criar lá o seu arquivo C com bind pra API pública do seu módulo Node, etc. No Clojure isso faz meio que parte da linguagem. A Isa até mencionou que do ClojureScript você consegue chamar snippets de JavaScript, etc. E a mesma coisa no Clojure, para você chamar métodos públicos, estáticos, etc. do Java, existe uma nomenclatura que você pode utilizar para fazer isso. E ela é bem simples, assim. Se eu não me engano, no caso do ClojureScript é implementado como um macro, mas no caso do Clojure é parte da linguagem mesmo, que é bem interessante. Só enquanto a gente tá nesse tópico ainda, eu acho que é legal levantar também que, por exemplo, tô no projeto ClojureScript, ferramentas como Lining, etc, e até o próprio CLI do ClojureScript e do Clojure, eles te permitem usar NPM modules, por exemplo. Então, você abraçar ClojureScript não vai fazer com que você não consiga utilizar mais nada do ecossistema. Inclusive, essa é uma das premissas do Clojure e do ClojureScript, que você consiga trabalhar de uma forma diferente, mais interessante, em cima de tecnologias bem estabelecidas, né? E mesma coisa pro Clojure convencional. Eu consigo importar qualquer biblioteca do Maven ou do Gradle e simplesmente utilizar elas no meu projeto. Eu fiz muito disso, inclusive, no projeto que eu mencionei, porque a gente estava fazendo muito interop com SDK do AWS, né? Então, ao tempo todo, eu estava chamando classe Java, criando instância de coisas e foi muito tranquilo de fazer isso. Oh, legal. Muito bom. Cara, é bem bacana quando você tem esse suporte da linguagem e eu acho que é uma das discussões que a gente, pelo menos que eu sou mais um pouco da comunidade de JavaScript, assim, tenho com a galera, é o lance da linguagem não te dá muitas coisas, assim, né? E até puxando um pouquinho do que vocês comentaram, do lance de você ter o bytecode aí presente, será que
não sei se a gente colocar o contexto histórico da parada, mas você falou que tem 10 anos a linguagem, né? E isso já era meio que o lance do bytecode, não sei se estava no início, mas será que no Clojure também não teve um pouco dessa contribuição desses últimos tempos que a gente tem ouvido muito dessas linguagens compilando para bytecode, como o próprio Swift, a própria ideia do WebAssembly também, né? Pois é, isso eu acho que é uma coisa que, assim, é legal e ao mesmo tempo é legal porque você não tem que estar o tempo todo pensando exclusivamente nisso, sabe? Eu achei que foi bem orgânico. Legal. Que foi diferente de outras linguagens que eu já trabalhei, que eu tinha constantemente que estar pensando nessa questão do custo e da performance, então foi uma coisa positiva pra mim. Na própria comunidade Clojure, a gente tá vendo muita inovação nesse aspecto. Eu acho que, assim, ao seu ponto inicial, provavelmente influenciou, assim como várias outras linguagens, inclusive o JavaScript, influenciou. Se a gente pensar o que 5 anos atrás, 6 ou 7 anos atrás, não sei, quando a galera começou a transpilar com um CoffeeScript, o pessoal falou, não, pelo amor de Deus, isso é errado, não sei o quê. Hoje em dia é muito estranho você não ver um projeto utilizando transpilation de alguma forma, né? Então, sim, todo projeto tem ali um Babel, um Babylon da vida e virou parte normal do dia a dia. E eu acho que, assim, superando esse hate inicial, eu acho que abre muitas portas pra gente na web, né? Não só pelas boas ideias que a gente tá trazendo, mas as aplicações dessas boas ideias na web. Então, um projeto muito interessante de ClojureScript que eu tenho acompanhado recentemente é o Lumo. Vou mandar o link depois pra gente colocar na descrição. Boa. Que é nada mais do que um ambiente standalone ali de ClojureScript em cima do Clojure Compiler que eu te falei na versão JavaScript, que permite você ter bastante flexibilidade em termos de o que o Clojure vai fazer e como que ele vai transformar o output. E eu me lembro de o pessoal do Clojure tem um Slack e eu tava vendo no canal do Lumo outro dia o autor da biblioteca falando que uma das possibilidades que ele vê no futuro é de conseguir dar esse suporte para compilar para bytecode via WebAssembly, né? Porque eu acho que, assim, as abstrações e a forma de pensar já estão lá, entendeu? Ou já tá caminhando. Sim. No sentido de, o target não me importa, eu quero escrever o código, mas o target não importa, eu quero rodar isso, sei lá, numa TV ou whatever. Então eu acho que em algum momento isso sim vai convergir e vai ser inevitável acontecer. E vai abrir muitas portas pra gente fazer coisa legal, né? Sim. Eu acho que até um dos pontos você ler um pouco no About do Clojure lá, ele fala bastante disso, né? De uma linguagem que é built for platform do que ter versus uma linguagem que é ported to, né? Então, eu acho que achei bem legal esse mindset e, pô, tá todo mundo já pensando já nisso. Principalmente, eu acho que, na minha visão, eu acho que quem trouxe bastante isso foi o Swift, começando com essa discussão mais séria, vamos dizer assim, e o WebAssembly veio aí pra realmente consolidar a ideia de fato, assim, né, eu acho. E eu acho que essas linguagens, assim, tipo, o Clojure trouxe bastante isso, eu acho que, de referência pra gente parar um pouco e refletir um pouco, né, de, pô, CoffeeScript teve uma puta contribuição justamente por esse aspecto, né, de você pensar um pouco mais do seu código não ser pra aquela plataforma, mas você portar pra aquela plataforma, né, então acho que é bem legal essa discussão mesmo. Eu acho que, assim, a única coisa que eu sempre tive ressalva, eu acho que não é por conta do ranço de, vai misturar a linguagem, não sei o que, eu acho que, cara, isso é foda, e eu acho que sempre que você faz essas misturas, muitas vezes você ou consegue descobrir uma coisa nova, ou aprender um paradigma novo que você vai conseguir reutilizar em outras coisas na sua carreira. O meu único ponto de atenção quanto a essa questão de você botar snippets ou fazer migrações dentro do seu código numa linguagem é você começar a deixar o seu código sem que ele não seja maintainable. Você começar a deixar o seu código com uma cara meio que de Frankenstein, que aí se você estiver trabalhando num projeto de longo prazo e a equipe não estiver totalmente a bordo dessa ideia, tipo, vai ser um código que vai ser extremamente difícil de manter, porque são como se você estivesse criando mais de uma codebase. Então, acho que isso, assim, como tudo num projeto, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Mas que, assim, a mistura pela mistura eu acho foda. Eu acho que tem que ter, e eu acho que a gente não tem que ter restrições só por conta de um conceito, assim. Que é o que eu vejo muita gente tendo por aí, isso, tipo, meio que rejeitar logo de cara. Total, e eu acho que o purismo aí, ele impede que a gente avance em um sentido, e eu acho que, assim, não faz muito sentido a gente não utilizar as ferramentas que a gente já tem hoje pra chegar lá, né? Então, por exemplo, o jeito que o Clojure quer chegar lá é utilizando um compilador foda pra conseguir deixar performance e etc. decente o suficiente
suficiente para você conseguir escrever o que você quiser utilizando uma linguagem diferente do que a linguagem nativa do teu target, entendeu? Então eu acho que é por aí. E eu acho que vale falar também que o grande lance da sintaxe do Clojure ser praticamente inexistente, tipo, depois que você consegue superar o lance do parênteses e etc, que assim, você não supera só olhando o bloco de código em livro ou no seu editor. Se você não tiver um editor decente para conseguir entender e se sentir confortável na forma como os parênteses funcionam e se relacionam entre si, vai levar um tempo muito maior, mas isso sim fica muito mais normal conforme você vai trabalhando mais com Clojure. O que eu acho legal, de novo ao meu ponto anterior, é que a linguagem em si não tem muita coisa nela, né? Porque a premissa dela é, beleza, vamos trabalhar em cima de tecnologias estabelecidas, vamos oferecer uma forma de interagir com essas tecnologias por baixo dos panos e focar em chipar as coisas, né? Então, por exemplo, se você pegar coisas que eu gosto muito na linguagem em si, é que os primitivos do Clojure são poucos, mas eles funcionam, né? Então você tem sets, você tem maps, você tem hash map, list, vector e keyword, por exemplo. Uhum. Parece uma lista longa, são 6 itens, mas você vai estar trabalhando com isso o tempo inteiro. Você não vai estar trabalhando, por exemplo, no Java tem, sei lá, várias formas de você criar uma lista. E você pode criar a sua própria versão da lista com uma interface diferente, etc. Não é a ideia do Clojure. Porque ele é desenhado nessa premissa da sintaxe ser simples e o norte do teu programa serem funções e dados, né? Que é o que o pessoal estressa bastante também na comunidade Clojure, que é o Data Centered Language. Inclusive tem 2 talks que são muito famosas na linguagem pelo criador da linguagem, o Rich Hickey, que é o The Value of Values e a Simple Made Easy, que é onde ele fala bastante disso. A gente pode mandar o link aí também depois pro pessoal dar uma olhada. Muito bom. Essas 2 são maravilhosas. Exato. Parece groselha quando você lê. A primeira vez que eu li isso, eu falei, pô, beleza, data. Eu tenho um objeto no JavaScript, também é data-centered, mas não é, entendeu? Você tem estrutura de dados utilizando primitivos que não são muitos, são poucos, mas que funcionam bem em termos de performance, para você loopar um data structure, para você iterar sobre o data structure, funciona muito legal. E isso faz com que a linguagem seja simples o suficiente para se adaptar a esses novos paradigmas ou essas novas ideias de, pô, vamos transpilar para um target diferente e etc. E eu acho que é um dos grandes lances do Clojure, uma das melhores ideias de design que fez com que o Clojure ganhasse a visibilidade que nenhum outro Lisp talvez tenha ganhado até hoje, né? Boa, muito bom. Bom, galera, a gente tá já nos finalmente do episódio aqui, mas a gente tweetou essa semana aqui pra galera mandar as perguntinhas pra gente falar um pouquinho aqui no episódio. Eu vou colocar algumas aqui, não todas. O Marcel, por exemplo, mandou uma bíblia aqui pra gente. Um beijo pro Marcel aí. Mas tem bastante coisa aqui legal e assim, a gente talvez não responda todas pra gente poder colocar as outras pessoas também aqui, né? Mas depois, se vocês puderem, Isa e Rafa, quiserem responder lá, é legal também até pra gente dar um feedback aí, né, do que a gente comentou aqui. Claro. Mas aí, o Marcel lançou uma pergunta, acho que vale a pena a gente discutir um pouco. Qual que é a vantagem do Clojure em relação às outras linguagens, né, como Scala e Elixir, que tem esse... Eu tô chutando aqui que ele tá falando um pouco do lance do paradigma funcional, né, até porque Scala e Elixir tem alguns conceitos bem diferentes, assim, né, que une talvez as duas é o lance de ser funcional, né. Vocês têm alguma experiência com isso ou a gente pode talvez traçar um paradigma com outra linguagem, assim, só pra fazer uma discussão legal? Então, eu cheguei a mexer um pouquinho com Haskell há uns anos atrás. Como eu falei no início do episódio, foi há algum tempo, então talvez eu não esteja com um parâmetro totalmente fresco na cabeça. Mas a minha impressão, assim, é que enquanto linguagem funcional, ela é uma coisa que tem muito menos pontos de estranhamento, como eu diria, porque, assim, geralmente quando você está migrando de linguagens, especialmente nas outras linguagens
funcionais, que eu já mexi um pouco, foram Haskell e Scala, eu tinha outras preocupações, tipo, essa questão da performance, o gerenciador de... Eu não tinha o cara tipo Linegan, que era uma grande mão na roda. Então eu senti como se fosse uma coisa muito mais pronta pra você pegar e fazer. Tipo, na lata, assim, eu achei que a curva de aprendizado foi muito mais tranquila. E fora isso, eu acho que é bem legal justamente porque a comunidade agora do Clojure, ela tá muito forte. E justamente você consegue ter esses crossovers, assim, que com outras coisas, tipo, você tem essa questão do Clojure Script que a gente tava falando, você tem coisas do... por exemplo, nesse projeto que eu usei Full Clojure, assim, tem várias coisas que estão sendo feitas agora pra você conseguir fazer React com gerenciamento de estado, por exemplo. Tem o OmNext, que é um framework bem legal, que a gente também usa no Clojure. Então eu acho que essa questão das plataformas e das coisas que a própria comunidade está gerando são coisas bem legais. Na minha opinião, assim, eu não tenho muita experiência com Elixir ou Scala, mas eu tive o meu momento com Elixir. Eu acho que, assim, uma coisa que pra mim foi meio difícil é que eu acho, na minha opinião, pra aprender Elixir, você também precisa aprender como Erlang funciona de uma forma ou de outra. Tanto pra debugar, quanto pra... Eu não sei quanto a abstração mudou desde a última vez que eu vi, as abstrações mudaram, mas você precisa saber disso, né? Fora, a sintaxe. De novo, sintaxe. A Scala, por exemplo, é uma linguagem que você precisa saber o que você está fazendo com os tipos, com a tipagem, etc. Eu acho que a curva de aprendizado do Scala, ela é bem grande, pelo menos pelo que eu entendo do Scala e pelo que eu li sobre o Scala, ela não é tão... Você precisa ser mindful do lance do tipo e da sintaxe em si. O Clojure, eu acho que, assim, ele é muito mais simples em termos de sintaxe. Ele tem, de novo, esse lance de data-centered design, que enquanto você está escrevendo todos os seus módulos Clojure, você vai reparar que você sempre está escrevendo funções que estão operando em cima de estruturas de dados muito simples, e você vai notar que isso é um padrão, um parâmetro, um pattern recorrente enquanto você está escrevendo teu código. Outra coisa que eu acho muito interessante dele é que o lance de concurrency, que essas outras linguagens também puxam, o Clojure foi desenhado para concurrency, então até o próprio lance de ser funcional, forçar a imutabilidade e ser muito mais difícil. Por exemplo, sempre que você quer criar alguma estrutura de dados mutável, você tem que fazer alguma maracutaia. Você tem que usar uma estrutura de dados diferentes, ou um atom, ou uma ref, e vai ficar bem claro que aquilo é uma coisa que tem side effects, que aquilo é uma coisa do esquema tradicional do Clojure. Mas eu acho que até essa forma de como o design da linguagem foi feito, possibilita a concurrency de uma forma mais elegante e mais simples. Ela não tá ali na tua cara, ela não tá ali na tua cara o tempo todo te pedindo pra tomar decisões. As coisas meio que, por padrão, funcionam nas estruturas de dados que ele expõe nos primitivos dele. E uma coisa que eu acho que é bem legal mencionar é que o Clojure pegou uma das melhores ideias, na minha opinião, do Go, que é o sistema de canais, né? Go Channels. E existe uma implementação na linguagem que é oferecida via biblioteca, mas é da linguagem em si, que é o Core Async, que é nada mais do que Go Channels implementado para você conseguir utilizar em Clojure. Inclusive, você consegue utilizar isso em Clojure Script, que é um paradigma totalmente novo, não totalmente novo, que é o paper do CSP de 1978, mas é uma forma nova de se abordar concurrency em programas. Eu acho que é uma abstração muito interessante. Eu acho que como decisão de design foi algo muito inteligente do pessoal do core, dos core contributors do Clojure. Ele te permite a trabalhar com coisas assíncronas, gerenciar threads, etc., de uma forma muito, mas muito elegante mesmo. Você você consegue mandar o que você quiser através de canais, ouvir o output desses canais, utilizar as estruturas de dados que o Clojure te dá, que by default são lazy, então você não tem problemas imediatos de memory leak, de explodir a tua memória lá no teu cluster e etc. E as coisas meio que já funcionam, e elas tendem a ser mais simplificadas e mais fáceis de ler com o tempo, né? Muito bom. Essa coisa eu acho que de tudo ser lazy é uma coisa muito legal também, e depois estressando um pouco essa questão dos tipos de dados, eu acho que é uma das grandes sacadas do Clojure, porque eu acho que assim, é melhor você ter, 100 funções pra fazer alguma coisa usando um tipo de dado só, do que você ter 10 usando 10 tipos de dados, porque assim, passa um tempo, isso se torna uma coisa muito, muito difícil de gerenciar, porque você começa a ter que cavar muito fundo nas coisas pra descobrir como é que elas funcionam. E no Clojure eu acho que depois de um tempo, obviamente, depois que você pega o jeito, você consegue entender o que tá acontecendo na maioria dos casos, só de olhar e ter um overview mais raso
da questão, assim. E acho que, na real, o que mais me dificultou quando eu tava começando a aprender Clojure foi justamente porque eu tentava ficar fazendo pontes entre o que eu já sabia, entre o que eu tava acostumado a usar de JavaScript, que era um paradigma totalmente diferente, que é o interativo, pra tentar aplicar no funcional. E, assim, eu perdi muito mais tempo tentando fazer essas equivalências, assim, na minha cabeça, porque, obviamente, as coisas não funcionavam do jeito que eu achava que ia funcionar, porque era diferente, mais do que eu tentar gerenciar essas coisas que no Clojure é muito fácil, sabe? Você não tem problema de gerenciamento de estado, porque tudo é imutável, você não tem problema de gerenciamento de memória, você não tem muito problema, entendeu? Você não tem que considerar muita coisa na hora de você fazer as coisas, que eu acho que é uma coisa bem diferente do que eu tive já no Java e nas outras linguagens que eu trabalhei, tipo Haskell. Eu acho que existe o custo, obviamente, de você abraçar o paradigma funcional, etc. Isso com certeza existe e às vezes é muito frustrante. Eu fiz exatamente o que a Isa falou, a gente até tava conversando quando ela tava aqui sobre isso, de tentar traduzir de um pro outro, mas é igual uma linguagem mesmo, você tá aprendendo, a sua tendência é traduzir e trazer pra sua zona de conforto, mas a partir do momento que isso fica natural pra você, eu acho que o Clojure é desenhado pra que isso seja natural, porque é muito claro tudo que você tá fazendo que envolve side effects num programa de Clojure, as coisas começam a fluir de uma forma mais legal. Eu acho que uma coisa que é interessante de mencionar também é que, por exemplo, no Scala, eu lembro que nesse projeto a gente tava cogitando utilizar Spark, enfim, para fazer um negócio lá específico, e os bindings, os bindings com melhor performance para Spark na época eram em Scala. E a gente tentou usar Scala, só que pro que a gente precisava fazer, a gente precisava mexer em coisas da JVM, etc. Mas o Scala ele não foi tão abstrato como o Clojure foi, pelo menos na nossa experiência, para conseguir fazer esse interop. Era uma coisa muito alienígena, que é o que até a Isa falou um pouquinho anteriormente, que você não sabia... por exemplo, tinha o código Scala, mas a parte de interop era um alien. Ninguém entendia como aquela parada funcionava, entendeu? Eu acho que isso, pra mim, provou que o Clojure, por ele ser essa abstração de alto nível, mas que te permite controlar qualquer coisa que você precisa em baixo nível, ganhou nesse caso, pra mim, entendeu? Foi muito mais simples, muito mais elegante a solução que a gente conseguiu achar com o Clojure. Obviamente, nesse caso, a gente pagou uma penalidade de performance que nem foi tão relevante na época, mas em termos de developer experience foi infinitamente melhor. Muito bom isso. Cara, vocês responderam até uma pergunta do Vitor sobre o que o Clojure soluciona melhor que outras linguagens orientadas o paradigma funcional. Então, já de cara, aí, Vitor, já aproveita a resposta aí que... Ganhou de brinde aí, meu filho. Ganhou de brinde, né? E até o lance do porquê que a gente deveria aprender Clojure que o Marcel levantou aí, acho que você já comentou o lance do developer experience, né? Eu acho que isso conta muito quando você vai aprender uma linguagem, né? Então, o quão ela é receptiva pra galera que tá adotando agora, ou tá chegando agora, né? Isso é legal também, né? Tem uma pergunta do William aqui também, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais, até pra gente finalizar aqui o nosso cast, que ó, já tá estourando aqui o nosso tempo aqui, mas vamos aí, Léo, ajuda nós aí. Então a pergunta dele é o seguinte, se vale a pena investir em Clojure, se no Brasil talvez poucas empresas ainda adotaram, e eu acho que vocês com uma experiência em empresas de fora, podem até dar umas dicas bacanas pra galera que quer talvez aprender e focar em Clojure hoje, né? Assim, eu acho que essa questão de você focar um pouco, acho que talvez até indiretamente, nas empresas que estão usando, às vezes é até legal, mas eu não sei se eu focaria totalmente nisso, porque assim, mesmo se você for usar o Clojure na sua vida, no seu trabalho, assim, lá de 8 horas por dia, é óbvio que é mais legal, mas se você não for também, ele vai te adicionar tantas outras, acho que skill sets, sabe, pro resto das coisas que você for usar, sei lá, em JavaScript ou em outra linguagem, que eu acho que com certeza é uma experiência positiva, eu acho. E assim, todo mundo sabe que as empresas também, quando são compostas de pessoas, e pessoas são a gente, sabe? A gente sempre, quando vê uma tecnologia legal, tenta achar formas de encaixar isso em certos projetos, e assim, é assim que as tecnologias são adotadas. Então, assim, mesmo que não tenham muitas empresas usando hoje em dia, acho que nada impede, e eu acho que já tô vendo
uma grande adoção do Clojure por parte de projetos enterprise até, bem maior do que antigamente, assim, óbvio que Nubank todo mundo sabe que é um exemplo de lugar que a galera usa, mas assim, na própria Work a gente usa também. Ó, aqui no Get Ninjas tem Tem uma célula de Clojure? A gente tem um servicinho rodando em Clojure aqui, olha aí, ó. Exatamente, então, até porque, cara, com a arquitetura de microserviços que muita gente está usando, então nada impede que, cara, um dos serviços seja em Clojure. Eu acho que é uma coisa até legal para quando você estiver pensando justamente nessa coisa das empresas ou do seu emprego, etc. Você tentar justamente achar um lugar que te dê essa liberdade de usar certas coisas como laboratório, assim. Uhum. Que é uma coisa que eu acho que te motiva enquanto profissional, que é uma coisa que a gente tem na Work, que eu acho que é decisiva pra mim, assim, é uma coisa que me motiva e que eu acho que é uma coisa que as pessoas deviam procurar também. Eu concordo 100%, eu acho que assim, você não deve limitar o seu conhecimento pela sua localização geográfica ou pelo número de pessoas que estão fazendo isso, entendeu? Existe trabalho remoto que pode ser uma solução pra você, pode mudar de país, você pode trabalhar como freelancer, você pode criar projetos pessoais usando Clojure e tal, mas acho que pra mim se resume a aprender uma nova forma de abordar problemas. Isso vai te dar uma perspectiva e mais perspectivas e mais opções quando você for criar soluções, né? E eu acho que quando você vai pra uma linguagem diferente, vamos dizer assim, como Clojure, como um Lisp qualquer, você é exposto a muitas ideias delas antigas, né, em termos de elas estão aí há muito tempo, mas você consegue ver a aplicação delas no cenário atual, no contexto atual de desenvolvimento de software, que talvez ninguém tenha feito a conexão. Eu mesmo, dentro da comunidade Clojure, uma das coisas além da linguagem em si, que me motiva demais é o número de pessoa foda e postando coisa foda que eu encontro, sabe? Nossa, isso total mesmo. Você tem projetos como o próprio Datomic, o próprio Datomic e o Datalog, que são um soco na cara de como a gente aborda banco de dados, como a gente aborda transações, migrations e etc. Né? É uma ideia completamente diferente de tudo que a gente está acostumado. Você tem ideias como o próprio ClojureScript, é uma coisa meio bizarra, se você for para pensar em termos de faz sentido eu escrever exatamente a mesma coisa, mudando o target que eu tenho, como que a gente vai fazer isso de uma forma legal, como que a gente vai fazer isso de uma forma performática, etc. Então, essas questões e essas ideias que surgem são animais. Na comunidade Clojure, eu acho que eu participo bastante do meetup que tem aqui na cidade de Clojure, e sempre que eu volto com ideia, eu volto inspirado e tal. Eu acho que isso é bem bacana. Legal. Na minha experiência pessoal, eu acho que você sair também de JavaScript um tempo, você olhar o que existe fora, é importante. Eu tô falando de JavaScript porque é meio que o nosso contexto aqui, como público e etc. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive numa bolha às vezes, né? A gente acha que, JavaScript é isso, React é isso aí, resolve isso, acabou. Mas não é, existem várias formas de pensar diferentes, etc. E estudar uma nova linguagem como Clojure pode te ajudar a dar esse zoom out que é muito interessante. Eu acho que mais do que estudar linguagens ou qualquer coisa, assim, uma coisa que você tem que ter em mente para sua carreira mesmo, ou até para sua vida, é você constantemente lembrar de se expor a coisas fora da sua zona de conforto, assim, porque eu acho que isso, quando você para pensar, te soma muito mais e te dá uma percepção muito melhor de como resolver problemas, porque como são problemas, sabe, você provavelmente não vai estar acostumado, você não vai estar esperando, então você ter uma forma de pensar mais rápida e mais completa, de você ter, várias perspectivas diferentes na hora de pensar em como resolver alguma coisa, vai te acrescentar muito mais do que você ficar só no que você já está acostumado para sempre, entendeu? Então, obviamente, se você não conhece Clojure, é uma coisa que pode trazer isso. Muito bom. E de repente, por exemplo, no Brasil só tem 4 empresas, cria a sua própria demanda dentro do seu trabalho. Como a Isa falou, tem várias formas de abordar isso. Talvez isolando no microserviço seja uma forma? Sim, talvez. Se o pessoal já usa Java, por exemplo, você pode criar algum POC que funcione em Clojure, também consiga funcionar com o codebase em Java que já existe, etc. Inclusive, pelo que eu vejo nos meetups aqui, os bancos e instituições financeiras que são dominados pelo Java, eles estão cada vez mais migrando para Clojure, justamente por conta dessa flexibilidade. Então, eu acho que tem formas de você criar essa demanda também. Muito bom. Cara, nem tenho mais o que falar depois desse final aqui, porque é exatamente o fim do podcast, né? Do episódio aqui.
Eu acho que vale muito a lição do que vocês passaram de mudar, você ser a mudança onde você tá e aplicar as paradas que você curte ou quer estudar. E até assim, né? Se tá ruim também de aplicar isso, muita barreira pra você fazer determinadas coisas, cara, procura outra empresa, procura um lugar que te deixa inovar, ou te deixa fazer suas coisas, te deixa você experimentar coisas diferentes e até ouve um pouco mais da galera de tech, assim, que eu sinto um pouco às vezes isso em algumas empresas, né, que fica muito, hoje é muito product development e tudo é produto e, pô, às vezes tem coisas bacanas que surgem de soluções que as linguagens e as ferramentas que a gente tem de tecnologia, elas podem prover e falta esse diálogo, talvez, entre os dois mundos, né? Mas eu acho que cabe a gente, que é programadora, fazer esse barulho, né? Olha, dá pra fazer assim, a gente podia testar dessa forma e ir conquistando aos poucos as coisas, né? Então, é isso aí, o fim do episódio foi aí uma liçãozinha pra gente de... Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos ao Dev na Estrada. Olha só, eu não sou o Montanha, eu sou o Eduardo Matos. Estou aqui com a Isabela Silveira. Oi, galera! Estamos aqui também com o Rafael Rinaldi, olha só. E aí, pessoal, beleza? Boa, muito bom. E hoje a gente vai falar de uma parada bem bacana aí, que tanto o Rafa quanto a Isa já tem mais experiência e muito mais do que eu só sei dizer o nome da linguagem, mas a gente vai falar sobre Clojure nesse episódio de hoje. Então, fiquem ligados aí, que a gente vai comentar bastante coisa da linguagem, dos detalhes todos dos paradigmas, quais as tretas e, enfim, logo depois dos nossos recadinhos, beleza? Boa. E vamos começar lá, vamos para os recados da semana. Então, queria agradecer aqui as empresas que patrocinaram esse episódio, que é a empresa Alura, cursos online de programação, mobile, back-end, front-end e muito mais. Se você quiser se aprimorar na área de TI, entre lá em alura.com.br. E se você quiser um novo emprego na área de TI, entre em Revelô. Lá você encontra as melhores empresas para se trabalhar na área de TI, revelô.com.br. Beleza? Queria agradecer também todo mundo que apoia financeiramente o Dev na Estrada, lá na plataforma do Apoia-se. Se você não sabe o que eu tô falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada. A gente reformulou lá as recompensas do Apoia-se, então dá uma olhada lá, vale a pena. E se você quiser fazer uma doação única, temos também ou a carteira de Bitcoin ou o PicPay lá também, beleza? Só procurar no PicPay @femontanha. Último recado aqui também, temos uma parceria com o Front in Sampa. Então o Front in Sampa vai acontecer dia 14 de julho, né, desse ano aqui, lá no Teatro Maxud Plaza, tá? Então fique esperto aí. Aqui no link vai ter, acho que um link de desconto, a gente vai colocar aqui na descrição. Já tá no segundo lote, tá? O primeiro lote já acabou. E então vamos lá, vamos se encontrar. A gente vai estar lá no Front in Sampa, então vamos se encontrar lá no Front in Sampa. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.